Larará. Bom dia, bom dia. Vamos à nossa próxima aula do curso básico de teologia. Estamos na lição 1, texto 5, as controvérsias teológicas da Igreja Antiga. No período de 313 a 500, as controvérsias teológicas abalaram os alicerces da Igreja. Com a adesão do imperador Constantino ao cristianismo, a maioria dos integrantes das multidões que passaram a fazer parte da Igreja não se desfizeram da sua bagagem cultural carregada. Com o passar do tempo, as pessoas não tinham uma fé unificada, baseada nos ensinamentos das Escrituras. Neste difícil período, levantaram-se homens que foram verdadeiros gigantes da fé cristã, contribuintes para a sistematização da teologia da Igreja. A controvérsia ariana. Talvez a mais séria controvérsia teológica da Igreja Antiga tenha sido a ariana. O pumo da discórdia fora um dissimulado presbítero de Alexandria, chamado Ário. Sua formação teológica foi na escola de Antioquia, tendo sido aluno do influente teólogo Luciano de Alexandria. Também foi grandemente influenciado pelo herege Paulo de Samossato. Ário era um homem bem relacionado, amigo de Eusébio, bispo de Nicomédia. Aproximadamente no ano 318, Ário passou a pregar blasfêmias a respeito da pessoa de Cristo, negando a pré-existência de Cristo e afirmando que Jesus é um ser criado e, portanto, inferior ao Pai. Apesar de ser o maior e mais nobre já ser criado. Alexandre, bispo de Alexandria, opôs-se veemente a essas heresias, clamando pelo que as Escrituras ensinam. Ário tentou encobrir suas reais posições, mas mesmo assim foi deposto em 321. O Concílio de Nicéia. Como não havia possibilidade de negociação, o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia, que contou com a presença de 318 bispos de todas as partes do império. A direção do concílio coube ao piedoso Ócio de Córdoba. Heinrich diz que muitos dos presentes apresentavam os sinais da perseguição, com membros de corpos mutilados e olhos cegos. Esses homens traziam em seus corpos as marcas do amor a Deus.
E agora o imperador lhes dava boas-vindas. Era realmente um novo tempo. O Concílio de Nicéia encerrou com a declaração ortodoxa de que Cristo é o Filho de Deus, unigênito do Pai, da substância do Pai, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus. Essa decisão teve uma importância incalculável para a Igreja. Entretanto, custou a independência da Igreja, pois passou a estar presa ao poder imperial. A Igreja do Ocidente livrou-se deste domínio. Porém, a Igreja do Oriente ficou sempre submissa ao poder político do Estado. Atanásio de Alexandria, o gigante anão. O grande defensor da fé genuína foi Atanásio, de 296 a 373. De pele escura e de baixa estatura, seus adversários o chamavam de anão. A princípio, foi secretário de Alexandre de Alexandria. Mas, com a morte do mesmo, Atanásio se tornou o principal defensor da sã doutrina. Atanásio foi eleito bispo na época em que Constantino revogou a sentença contra Ário. Atanásio foi exilado para regiões distantes, nada menos do que 5 vezes. Mas as intrigas e mentiras dos arianos contra ele eram muitas. Quase sempre era Atanásio contra o mundo contra Atanásio. Depois de ter experimentado sofrimento e exílio, a maior parte de sua vida ativa, os seus últimos 6 anos foram passados em paz e honra na sua igreja em Alexandria. Atanásio foi o mais importante teólogo do seu tempo. Demais controvérsias da Igreja Antiga. O Concílio de Nicéia não equacionou todos os problemas doutrinários da Igreja Antiga. Como sabemos, a escola catequética de Antioquia enfatizava demasiadamente a humanidade de Cristo. E a escola de Alexandria, a divindade do Senhor, as expensas de sua humanidade. Às expensas de sua humanidade. Então, uma escola, só para confirmar aqui, tá? Uma escola, deixa eu ver, como sabemos, a escola catequética de Antioquia enfatizava demasiadamente a humanidade de Cristo. E a outra escola, a escola de Alexandria, a divindade do Senhor, a divindade do Salvador, as expensas de sua humanidade. Então, eram bem opostas, né? Vamos lá. Apolinarismo. Apolinário, de 310 a 390.
era bispo de Laodiceia e defendia uma cristologia que negava a plena humanidade de Cristo. Ensinava que Cristo teve corpo e alma reais. Porém, o espírito no homem foi substituído em Cristo pelo Logos. Nestorianismo. Nestorianismo. Antagonicamente ao polinarismo estava a doutrina ensinada por Nestório, um monge que se tornou patriarca de Constantinopla. Ele defendia que Cristo era apenas um homem perfeito, associado à divindade, mais um portador de Deus do que Deus homem. Nestório foi condenado pelo Conselho em Éfeso, em 431. Mas, como possuía muitos seguidores na Síria e Pérsia, formou a Igreja Nestoriana e alcançou a Índia e até mesmo a China. Etiquanismo e monifismo. Etiquanismo e monifismo. Muito bem. Eutiques, um monge de Constantinopla, ensinava que, depois da encarnação do Senhor, as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, fundiram-se numa só, a divina. Essas ideias foram condenadas pelo Concílio de Calcedônia em 451. As ideias de Eutiques foram ressuscitadas na controvérsia monofista que perturbou a Igreja cristã no século IV. Ainda existem 15 milhões de monofistas nas igrejas cóptas do Egito, Líbano, Turquia e Rússia. Sabelianismo. Sabélio negava a Santíssima Trindade, defendendo o chamado monarquismo modalista, isto é, via Deus como pessoa única, representando três papéis diferentes no mesmo drama, como água, gelo e vapor. O Conselho de Constantinopla condenou essas e outras ideias contrárias à Trindade em 381. Pelagianismo. Pelágio, de 360 a 420, foi um monge britânico que ensinava uma espécie de autossalvação. R.C. Sproul traz: a natureza humana é inalteravelmente boa. Pode haver homens sem pecado. A desobediência de Adão não herdou dele a morte natural. Nem o pecado de Adão, nem sua culpa foram transmitidos. Quer dizer, tudo isso que eu estou lendo, esse Pelágio ensinava, tá?
Olha, ensinava, vamos ver aqui, vou ler de novo, tá? Traz à tona, olha, tem um cara estudado aqui, Sproul, que ele diz, traz à tona o que ele ensinava. A natureza humana é inalteravelmente boa. Então, Pelágio ensinava isso. Também ensinava. Podem haver homens sem pecado. Outra coisa que ele ensinava. A descendência de Adão não herdou dele a morte natural. Outra coisa que ele ensinava. Nem o pecado de Adão, nem sua culpa foram transmitidos. Pelágio também ensinava. A graça é dada de acordo com justiça e mérito. As ideias de Pelágio foram duramente combatidas por Agostinho, numa série de tratados conhecidos como Escritos Antipelagianos. O pelagianismo foi condenado oficialmente pela Igreja Antiga nos concílios de Cartago, em 418, de Éfeso em 431 e finalmente no Concílio de Orange II, em 529. Muito bem. Agora vamos aos exercícios de fixação. Primeira questão. Sublinhe a resposta correta. Sublinhe a resposta correta. O concílio de Nicéia, abre aspas, não equacionou ou equacionou todos os problemas doutrinários da Igreja Antiga? Aqui a resposta é não equacionou. Então, sublinhe a frase não equacionou. Segunda questão. Apolinário era bispo de, abre parênteses, Laodiceia ou Jerusalém? Fecha aspas. E defendia uma cristologia que negava a plena humanidade de Cristo. A resposta aqui é Laodiceia. Então, sublinhe a palavra Laodiceia. Terceira questão. Nestório defendia que Cristo era apenas abre parênteses, espírito ou homem, fecha parênteses, perfeito associado à divindade. A resposta aqui é homem. Nestório defendia que Cristo era apenas um homem perfeito associado à divindade. Então, sublinha a palavra homem na questão 3. Questão 4. Eutiques, um monge de Constantinopla, ensinava que, depois da encarnação do Senhor, as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, fundiram-se numa só. Abre aspas. Fundiram-se a uma só. Abre aspas. Divina ou humana? Fecha aspas. A resposta aqui é divina. Então, sublinhe a palavra divina. Questão 5. Pelágio foi um monge que ensinava uma espécie de, abre aspas, autossalvação ou autoflagelação, fecha aspas. A resposta aqui é autossalvação. Então, sublinha a palavra autossalvação na questão 5. Questão 6. Com a adesão do imperador Constantino ao, abre aspas, gnosticismo ou cristianismo, fecha aspas, a maioria dos integrantes da igreja não se desfez da bagagem cultural que carregava.
A resposta aqui é cristianismo. Então, sublinhe a palavra cristianismo na questão 6. Agora a questão 7. A mais séria controvérsia teológica da Igreja Antiga talvez tenha sido abre aspas, ariana ou agostiniana, fecha aspas. A resposta aqui é ariana. Resposta da questão 7, ariana. Então, sublinhe a palavra ariana. Questão 8. Aproximadamente no ano 318, Ário passou a pregar, abre aspas, doutrinas corretas ou blasfêmias, fecha aspas. A resposta aqui é blasfêmias. Questão 8, sublinhe a palavra blasfêmias. Questão 9. O grande defensor da fé genuína foi, abre aspas, Atanásio ou Ário, fecha aspas. A resposta da questão 9 é Atanásio. Então, sublinhe a palavra Atanásio. O nome Atanásio. Questão 10, última questão. O concílio de Nicéia encerrou com a declaração ortodoxa de que, abre aspas, Cristo é um ser criado ou Cristo é o Filho de Deus, fecha aspas. A resposta aqui é Cristo é o Filho de Deus. Resposta da questão 9, Cristo é o Filho de Deus. Então, sublinha a frase, Cristo é o Filho de Deus. Muito bem, terminou nossa aula de hoje. Deus abençoe a todos nós. Amém.